Dor no cóccix. Muitas pessoas já me mandaram essa dúvida, tanto aqui no YouTube quanto no Instagram. Se você tem aquela dorzinha no finalzinho da coluna, lá no finalzinho, e que incomoda muito, e não sabe o que é, o que fazer, o que raciocinar, qual é a linha para você poder abordar em cima disso, eu vou tentar te explicar isso nesse vídeo. Não é algo simples, mas é algo que vai te dar uma luz de onde tem que procurar, o que você tem que fazer. Essa dor sacrococcígea, ou isquiococcígea, ou puramente no cóccix, é algo que limita muitas pessoas, principalmente para sentar e para ficar em posturas passivas, mas eu vou tentar dar para vocês uma explicação bem completa no vídeo de hoje. Vamos lá! O meu nome é Murilo José Tambozzi, eu sou fisioterapeuta, eu sou osteopata, e se você não me conhece, aqui no canal eu falo sobre saúde de uma forma muito simples, muito geral, falando basicamente sobre as dores físicas, através de uma terapia conservadora, holística, global. Há mais de 7 anos eu ajudo as pessoas no tratamento 1 a 1 aqui no meu consultório. Todos os dias eu ensino as pessoas também no Instagram, se você não me segue, vai lá no Instagram, onde eu falo um pouquinho sobre como visualizar as dores de uma forma diferente, né? Como sair daquele diagnóstico, daquela sentença diagnóstica e ir para ideias muito mais amplas, para situações muito maiores que podem resolver a sua dor. Então, se você tem alguma dor e quer saber como resolver, eu sugiro que você me siga aqui no canal. Aproveita que o vídeo vai ser bem bacana sobre dor coccígea e deixa aqui embaixo já o seu joinha, clica no botãozinho do joinha, que é bem importante para o canal, tá? Através disso a gente consegue entregar para outras pessoas esse vídeo e esse conteúdo, tá bom? Então dá o seu joinha, se inscreve no canal, compartilha o conteúdo aqui e vamos para o assunto. A primeira coisa que eu separei para vocês aqui, pessoal, é o que é essa dor coccígea, tá? Então, primeiro vamos explicar, né, o que é o cóccix, né? Então, a coluna como um todo, as estruturas da coluna, a coluna de uma forma geral, ela começa na base do crânio, ela começa na região do occipital, certo? É claro que vértebra a gente começa contando em C1, mas se você considerar a coluna como um contexto, ela começa no crânio mesmo. Eu gosto de englobar todo o crânio, que é o sistema nervoso central, e a região da coluna como um todo. Vocês já vão entender por causa disso. Então, quando eu atendo um paciente que vem com qualquer queixa de dor de coluna, independente se é na região cervical alta, torácica, lombar ou sacrococcígea, eu avalio inteiro, porque tudo é contínuo. Vocês vão observar, primeiro que o corpo por si só é extremamente conectado, mas nas dores coccígeas o problema pode indicar várias situações. E eu vou dar alguns exemplos para vocês sim de possíveis causas para isso, ou mecanismos de causa, tá bom? Eu vou contar aqui então para vocês um pouco da dor coccígea em si. Então você tem lá a primeira região crânio-cervical, que é o occipital, desce todas as vértebras da cervical, as vértebras da região torácica, da região lombar, e lá no final da lombar existe uma estrutura muito grande que sustenta a região lombar baixa, chamada de sacro. O sacro, ou a região sacral, toda a região sacral, ela é a base da sua coluna, certo? É no sacro que vão se conectar os ossos do quadril, que são os ilíacos, que vão fazer os movimentos na coxa femoral, tá? Então, o sacro, ele tem um finalzinho terminal, né? Um finalzinho que são as vértebras coccígeas, certo? Então você tem essas vértebrazinhas que são praticamente fundidas, né? São todas elas unidas. E isso tem um motivo, né? Então quando você vai desenvolvendo dentro da barriga da sua mãe, o embriãozinho vai crescendo, você vai formando esse tubo neural que parte desde o crânio até a região coccígea, tá? Lá na região coccígea, bem no finalzinho, vai se prender, vai se amarrar um tecido muito nobre. Por que eu preciso explicar isso para vocês? Porque muitas das dores coccígeas partem dele, né? Então eu estou explicando porque tem essa conexão. É claro que várias causas de dores coccígeas vocês vão ver, mas eu vou tentar explicar que é mais difícil assim de abordar ou mais complexo de entender porque realmente é o que mais acontece. Então no finalzinho do cóccix, nas últimas vértebras, se prende um tubinho, um canal, né, que a gente chama de saco dural, e esse saco dural, ele é como se fosse um pacote muito grande que reveste todo o seu crânio por dentro, toda a sua cervical, sua coluna e vai até lá no cóccix. Então esse saco gigantesco de tecido conectivo, que é chamado de saco dural, ele protege a medula, os nervos, ele protege o líquor que está dentro da sua coluna, né? Protege o sistema nervoso central todo, né? A massa cerebral. Então, esse tecido, como ele é muito rígido, muito duro, como o nome já diz, dura mater, né? Ele é muito rígido, né? Se o saco, na região sacrococcígea, mas especificamente no vídeo aqui em questão, o cóccix tiver um problema, você vai ter sérias dores no corpo todo, tá? E é por isso que eu quis conectar com isso. Então, se você teve um trauma, por exemplo, caiu sentado,
que fraturou o cóccix, teve uma luxação de cóccix, ou ficou magoado a articulação sacrococcígea, né? Se você teve algum trauma direto e os ligamentos na região do sacro, né? Porque a região sacral, o osso sacral, ele tem muito ligamento ao redor, muito. Lá embaixo, onde você põe a mão do bumbum lá embaixo, tem muito ligamento ao redor. Esses ligamentos transferem a carga e também a dor muito facilmente. Então, se você teve algum trauma, alguma agressão, se teve alguma inflamação na região sacrococcígea, saiba que um dos tecidos que mais vai sofrer é esse envoltório que protege o sistema nervoso central. E ele pode sim estar traumatizado lá e gerar dores para cima, né? Você pode, por exemplo, ter dor de cabeça, né? Um exemplo, dor de cabeça por uma tensão do sacro dural. Tá? Então o mecanismo que eu quero explicar para vocês da dor coccígea é justamente quando há um tensionamento, uma compressão, um estreitamento desse sacro dural, o cóccix também vai se adaptar. Não necessariamente um trauma de cóccix vai adaptar ela, ou o contrário. Isso é muito relativo, né? Você pode ter um problema, por exemplo, no crânio, que vai lá no final adaptar o cóccix. Vou contar para vocês um quadro que aconteceu muito curioso aqui na consultório, né? O paciente com dor na região coccígea, na região dos isquios e toda a região do bumbum. E quando ele fazia futebol, fazia um movimento, um rapaz super jovem, nem 30 anos, ele sentia essa dor e quando ele sentava, piorava. Na avaliação, eu localizei como causa primária dele uma cicatriz na região da perna, na região tibial anterior da perna direita, que fazia com que o quadril direito dele ficasse bloqueado, gerando estresse nos ligamentos isquio-coccígeos. Isquios quer dizer que vem do quadril e vão para o cóccix. Então no cóccix não tinha nada, no sacro não tinha nada, na coluna não tinha nada, o problema estava no quadril e na perna dele, começando numa cicatriz que ele teve de um acidente na perna. Então, pode que a lesão ela venha de forma ascendente, ou seja, da perna para cima em direção ao cóccix? Pode. Pode que a dor ela parta do cóccix e pode que a dor parta de cima para baixo, tá? Então eu vou explicar esse contexto todo. Agora vamos dar alguns exemplos de causas, de coisas que causam dor coccígea que não são tão simples. Por exemplo, você homem, né? Você pode ter um aumento da próstata e sentir dor na região coccígea. Por que, Murilo? Bom, basicamente porque toda a inervação do aparato ginecológico, a região de testículo, próstata, até mesmo a região de bexiga e tudo, tem inervação sacrococcígea, então você pode ter dor referida. Não só por isso, uma alteração na pressão da região pélvica, na região onde fica a próstata, onde fica a bexiga e tudo mais, por qualquer situação inflamatória que você tem ali, o próprio aumento da próstata mesmo, né? Ela pode gerar tensões na musculatura do assoalho pélvico, a musculatura da região vaginal, a musculatura da região anal, melhor dizendo, né? Vaginal nas mulheres. Então, na região anal, no caso dos homens, e gerar dor coccígea. Você pode, por exemplo, ter colite, retrocolite, doença de Crohn, doenças do intestino grosso e sentir dor na região sacrococcígea e no cóccix também, porque é o final desse segmento. Então você tem que visualizar o cóccix como o final da coluna e todas as relações que vêm de via neurológica, lá pelo crânio e pela coluna, as relações que vêm de forma facial, eu digo facial, mas para você tentar entender, musculares, biomecânicas, que vem, por exemplo, das pernas, poderia vir do quadril, poderia vir da coluna, mas eu dei um exemplo das pernas, então existem conexões neurológicas com o cóccix muito valiosas, principalmente pelo sacro dural, eu diria que é o ponto mais relevante, né? Existem conexões faciais, aí muito mais com os membros inferiores, mas também pode com a coluna e todo o resto, e conexões viscerais, como no caso dos homens, eu dei o exemplo de testículo e próstata, ou no caso das mulheres da mesma forma. Vamos supor aqui, uma mulher que tem aí uma candidíase de repetição, ou tem endometriose, por exemplo, até melhor endometriose, né? O útero, pessoal, o útero, ele fica fixado ao sacro através de um ligamento chamado sacro uterino. Esse ligamento enorme vai propagar tensões para o sacro e automaticamente para o cóccix também. Então a pessoa pode não ter nenhum problema coccígeo e está com dor na região sacrococcígea por conta de um problema uterino. Né? A pessoa sente, me sinto dor para sentar, um desconforto, estar de lado, coisa e tal. Aquela dor chata, tá? E pode ser disso. Como pode ser de uma hemorroida? Pode, como eu falei, pode ser de um problema do intestino grosso. Então você tem que pensar na região coccígea, na musculatura do assoalho pélvico, nas conexões mecânicas, faciais, neurológicas, todas essas conexões. O simples desequilíbrio da pressão da região abdominopélvica pode gerar dor coccígea. Não necessariamente você tem que ter tido um trauma. E isso é um ponto importante. Você pode ter tido um trauma às vezes 10 anos atrás, ou quando você tinha 10 anos de idade, por exemplo,
né? Seu corpo veio se adaptando, se adaptando, se adaptando, e aí você teve lá um acidente de carro, por exemplo. Olha como é que são as coisas. Você teve um acidente de carro, certo? Uma pancada. Como já havia um estreitamento no saco dural, lembra lá no começo que eu falei que o saco dural sai do crânio e vai até o cóccix? E você teve um trauma com 10 anos de idade no cóccix? Só que quando você tinha 10 anos, seu corpo veio se adaptando. Você não sentiu dor, né? Claro, dor na hora e coisa e tal, mas depois o corpo curou, se adaptou, né? E vamos dizer que o seu sacro e o seu cóccix ficaram um pouquinho torto, principalmente o cóccix ficou um pouco torto, você faz uma radiografia e vem um pouco torto, mas o corpo se adaptou. O problema é que quando você soma um segundo mecanismo, ou terceiro, quarto, isso é muito relativo, pode agravar. Então o paciente, pô Murilo, depois que eu tive acidente de carro em 2015, vou dar um exemplo, né? Tive acidente de carro em 2015, cara, começou uma dor no cóccix, pô, na cervical não sinto nada, na cabeça não sinto nada, mas meu cóccix está dando pra caramba. Aquele mecanismo de trauma talvez estreitou justamente alguma estrutura valiosa na cervical de forma funcional, não de forma estrutural patológica, mas ao estreitar esses tecidos na região cervical, bloquear a cervical, tensionou a dura mater. Do que tensionou a dura mater, talvez você vai sentir lá no ponto mais frágil seu. Isso é bem importante, eu falo isso para quase todo paciente. Uma vez que você teve um problema, a recidiva desse problema é muito mais fácil. Ah, eu tenho história de hernia de disco. Pô, pode dar uma gripe em você. É mais provável que te incomode uma nova dor lombar do que a gripe. Tipo assim, você pega uma gripe e estoura na lombar. É um modo de dizer. Por que isso acontece, Murilo? Porque é um ponto frágil. O corpo está tentando curar, está tentando resolver ali. Fica sensível, tá? Então, não ache que simplesmente sumiu a dor, curou o problema. Então, dor coxígea pode ter relação com muita coisa, tá? Várias estruturas urinárias, ginecológicas, como eu dei o exemplo, vão gerar problemas na região pélvica, né? Alterações nas estruturas dos membros inferiores, como eu citei, né? Traumas ali, coisa e tal. Agora, vou tentar explicar para vocês o que vocês podem fazer para ajudar, porque a ideia é assim, tá, Murilo, beleza, eu entendi que tem várias coisas que geram dor sacocoxígea, dor no cóccix, mas o que eu posso fazer além de tentar botar uma almofadinha para me aliviar a bunda e coisa e tal? Olha, a primeira coisa é você procurar um profissional para tentar achar a causa, mas vamos supor que você queira fazer algo para aliviar. Exercícios de mobilização do quadril ajudam muito a aliviar as tensões faciais. Mas como eu falei para vocês, talvez a mais difícil de todas seja aliviar as tensões que vêm da membrana dural, que vêm da dura mater, tá? Então o que eu vou ensinar para vocês? Eu vou ensinar um videozinho prático para vocês tensionarem um pouquinho o saco dural. Entenda que isso não é algo simples, eu vou tentar explicar de uma forma simples, mas não é algo simples, tá? Vou fazer um videozinho explicando para vocês no final o exercício físico, tá? Então no final dessa aula tem sim um exercício físico para vocês tensionarem a membrana dural, para vocês tensionarem o saco dural, desde a cabeça, ele começa mais ou menos aqui atrás do nariz, passa por dentro da cabeça, desde a cabeça até o cóccix. Se houver uma compressão no dura mater, se houver uma causa envolvendo uma estenose do saco dural, vai aliviar a sintomatologia no cóccix. Você vai fazer poucas vezes e vai aliviar a sintomatologia no cóccix. Repito, é muito importante você identificar a causa. Você pode ter uma dor coxígea, por exemplo, e estar com um tumor, por exemplo, de próstata. Isso é gravíssimo. Então, se você tem dor coxígea, você manda aqui embaixo nos comentários que eu vou responder. Então, agora, vamos pro vídeo. Então, pessoal, vamos gravar esse videozinho então, no final da aula para vocês, ensinando o exercício para mobilizar, para tensionar e relaxar as tensões da membrana dural, tá? Então, o mais importante aqui é tracioná-la como um todo para que ela relaxe, tá bom? Ele é um tecido extremamente duro, então a alavanca que a gente vai fazer, o movimento que a gente vai fazer tem que ser bem executado, tá bom? Eu estou sentado aqui na minha maca, um pouquinho acima, com os joelhos bem apoiados para trás. Eu quero que vocês comecem com a alavanca tensionando ela de cima para baixo. Vocês vão observando e eu vou falando para vocês tentarem entender. Então, só abaixa bem a cabeça, traz o queixo bem para dentro, se curva bem, joga os braços para trás, cruzando eles para trás, abaixa bem a cabeça e se curva bem. O máximo que você puder. Primeiro fica nessa posição, ok? Se você tiver dor no cóccix nesse movimento, infelizmente no começo é normal, tá bom? Nessa posição você se abaixa bem e aí você vai agora tensionar a partir das pernas, estendendo os joelhos. E aqui, estendendo os joelhos, lá no final do movimento, você vai fazer um movimento de inspiração e vai puxar o tornozelo para você. Vocês conseguem ver no vídeo, ó, mas eu estou puxando, vou fazer de lado aqui, ó. Eu faço esse movimento com o pé. Então, eu vou puxar o ar, ó, e vou puxar o pé, ok? Vou soltar o ar e empurrar o pé. Puxar o ar, ó. Isso é bem importante, tá? Então, ó, baixou a cabeça bem, baixa bem o queixo, se curva bem, joga os braços para trás. Relaxa bem o teu peso e força um pouquinho.
Tipo, eu estou solto aqui, mas eu forço um pouquinho mais, ok? Lá no final eu estico as duas pernas, puxo o ar bem fundo e a ponta dos pés, ó. Solto o ar e empurro os pés. Puxa. Aqui um detalhe bem importante. Vocês vão sentir um alongamento um pouquinho diferente. Se você fizer a mesma postura, levantar a cabeça e fizer isso, você vai perceber que o alongamento não é o mesmo, tá? Você, não é parecido, tá? Não é um alongamento só muscular, só facial. Você está tensionando os nervos, só que tensionando a partir de todo o crânio até nos nervos dos pés, tá? Então é bem importante você entender isso. Você está pegando um tubo todo enorme na coluna, na cabeça e no cóccix, e mais também os nervos das pernas. Entenda que essa é uma das causas para a dor sacrococcígea, que é o choque dural, que é a compressão do dura mater. Esse exercício vai te ajudar. Reprisando lá, baixa a cabeça, baixa o tronco, solta os braços, puxa o ar e a ponta dos pés. O máximo que tu puder, puxa o ar, puxa o ar, puxa o ar, puxa o pé, solta o ar e empurra, ok? Quantas vezes, doutor? Tenta fazer umas 10 vezes, tu pode fazer 3 vezes por dia. Então faz 10 de manhã, 10 de meio-dia, 10 de noite. Se você tiver dor no cóccix, que tiver como causa um distúrbio neurológico vindo do crânio para baixo ou uma tensão no dura mater, vai aliviar. Se tiver qualquer outra causa, precisa ser investigado. Se você gostou do vídeo, gostou do exercício, não esquece. Comenta aqui embaixo, deixa sua dúvida, compartilha e curte. Até o próximo vídeo.